Por muito tempo tentei ser Califórnia. Foi muito tempo pra eu entender que aqui... Ixi. Oi, me chamo Andrew Baudelaire, sou músico aqui na cidade de Belém, músico, escritor, produtor, e estou feliz de estar participando aqui do projeto do Rafa. Andrew, em que momento acontece teu encontro com a música? Primeiro momento, lembro criança, algumas capas de disco, Abbey Road, Secos e Molhados, e aí tudo fica nuvem, tudo fica neblina, começo a descobrir algumas bandas sozinho, começo a se abrir, ainda não tenho nenhum instrumento, começo a fazer muitas letras, poesia, sem saber no que vai dar, fico tocando ao vento assim, sem saber, e aí talvez com uns 13 anos pego o violão para começar a aprender. E naquele tempo não gostava de tocar música de ninguém. Tentava fazer música com muito pouco que eu sabia, e quando eu vi, passou uns 3 anos, eu montei já banda, na verdade até menos. E aí eu não sabia tocar música de ninguém, mas eu já tinha várias músicas. Eu acho que o início foi esse mesmo. Aí depois eu lembro que um amigo tinha um som assim que a gente gravava na fita, e aí era muita música, fazia com qualquer coisa. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Acho maravilhoso pegar um violão, fazer uma melodia. Parece que é quando eu tô assim 100% felicidade, sem problemas. Quais são tuas principais influências musicais? Se eu for pegar, né, esse trajeto, né, eu falei no início que eu ouvi esse Abbey Road, esses Secos e Molhados aí, então talvez seja a primeira imagem, não sei nem se com necessariamente música, mas eu tenho a imagem forte desses discos que são capas emblemáticas, né, por acidente, na minha vida por acidente. Mas aí quando eu fui ficando mais adolescente, as primeiras coisas que apareceram foi assim, coisa internacional, que bateu, né, aí MTV crescendo, então a gente pega um Red Hot Chili Peppers, um Blink-182, assim, que foram coisas que, tipo, primeiras músicas que eu descobri sozinho, né? Então, essas duas bandas foram bem fortes na época. E no início foi muito disso, e aí eu gostava muito, consumia muito, no caso, né, rock americano, inglês. Eu lembro que eu comecei a fazer francês, e aí peguei na escola um CD emprestado, e eu conheci já uma outra língua, né, cantando. Não falei nada do Brasil, né? Mas aí a Françoise Hardy entrou na minha vida, fiquei apaixonadíssimo, assim. E, lembrei desses 3 artistas, né, pensando na minha adolescência. Acho que essas são influências bem legais, assim. Aí agora, não sei, olha, por exemplo, agora antes de eu chegar, eu estava ouvindo o Tim Maia, né? O Racional, que tudo... acho interessantíssimo, acho que todo mundo acha interessantíssimo, né? Que ele se apaixonou tanto por uma religião lá e fez 3 discos que chamam até de obra-prima dele. O Tim Maia é uma influência, né, que é tanto direta quanto indireta, né? Porque a gente conhece tanta música, porque, enfim, tocou tanto. O que a região norte e viver no norte influencia no teu fazer musical? Isso aí é interessante para mim, porque acabei de citar várias coisas que não são daqui, né, com minhas influências, mas acho que não tem tanto culpa minha, porque eu era bombardeado por coisas da mídia, né? E aí eu sou um velho caso de precisei sair daqui para dar valor na coisa daqui, né? Quando foi 2009, teve um negócio acho que foi da Se Rasgam, e aí chamou algumas bandas e artistas para tocar no festival lá no Texas, que era o South by Southwest. Aí foram chamados a Vinho Laranja, que é a minha banda, La Pupunha e o coletivo Rádio Cipó. E aí a gente foi para lá, eu tinha 19 anos, né? Fiquei maravilhado lá, cidade incrível, Austin.
E a gente pegou, pô, a gente tem que voltar pra cá uma hora, tão legal aqui. E eu gostava tanto de música americana, né, que eu citei, eu peguei, pô, quero virar, né, esse músico aqui e tal. E aí a gente voltou em 2015, morei lá um tempão, e aí, não sei, cara, parece que eu peguei assim, não sei se é sobre isso mesmo que eu quero escrever, sabe? E aí eu comecei a ter essa epifania da onde eu vivia. E aí quando eu estava lá, eu estava começando a escrever letras daqui, sobre as coisas daqui. E aí quando eu estava aqui, eu meio que queria escrever coisas sobre lá. E aí achei interessante isso. E aí comecei a fazer músicas em português para lançar. Quando eu falei lá que eu fazia só a letra, né, era tudo em português. Mas aí quando eu comecei a tocar as músicas, eu fazia em inglês. Não sei porquê. Sempre me acompanhou muito em inglês. Meu pai é professor e tal, então desde pequeno fui aprendendo. Amo línguas. E aí comecei a escrever sobre a cidade. Comecei a ter alguns insights de falar sobre as coisas que a gente vive aqui. E aí queria falar do Líbero Luchar, queria falar de coisas. Na verdade, isso é um assunto atual. Queria falar sobre, enfim, as ruas, o cimento, azulejo, o raio que o parta. Acho que foi assim que essa mudança foi feita. E aí hoje em dia é uma mistura, né? É uma mistura. Amo tudo que me foi apresentado assim, dessa forma. Tenho uma preferência específica. Tenho, né? Mas não vou dizer qual é. Eu comecei a escrever mais sobre aqui. Aí tem até uma música minha que é o Supersonic, que aí fica falando justamente sobre gostar de onde você é, né? Sobre as suas raízes. Querendo ou não, a gente se identifica muito, né? Quando a gente canta, quando a gente ouve coisas assim. E aí eu comecei a notar mais a cidade, uma casa que é demolida, uma casa que é torta, lá na Cidade Velha, que é onde eu cresci. E aí eu fui me dando vontade de escrever sobre essas coisas, de querer fazer esses pontos virarem pontos tombados de forma sentimental. Como é o que eu mais gosto de fazer, que eu falei, né? Fazer música, foi sendo muito natural escrever sobre isso, assim. 2016 foi quando eu comecei a falar da cidade. Eu lembro que eu fiz a música, como é que era o nome? Minha Primeira Guitarrada. E aí eu peguei, botei distorção, botei bateria. Eu não lembro quem foi que falou, se foi o Pilobato pra mim. Parece uma guitarra, parece bateria do Foo Fighters, não lembro, não sei se foi ele. E eu peguei, E aí eu botei uma distorção zona, sabe? Um fuzz assim na guitarrada. E a bateria fortuna. E aí foi muito legal. É isso, a gente vai unindo tudo. Cara, esse negócio da guitarrada, eu nunca pensei que fosse gostar de coisa assim. Eu me apaixonei tanto. Mas a gente se apaixona tudo do nosso jeito. Vai adaptando também, né, Vai adaptando. Porque, tipo, é literalmente tua música, né? Tu fez a tua versão da guitarrada, assim, né? Tipo, juntou a guitarrada com as coisas que tu já curtia e tal. E se tu for pegar o Mestre Vieira, né? O que ele fez? Ele ouviu essas ondas caribenhas, né? Na década lá de 70. E ele fez a versão dele também, né? E virou a guitarrada. Sempre vai ser assim. Olha, ele pegou ondas, né? Caribenhas. Ele se influenciou de fora também, né? Cara, é normal isso. É do ser humano mesmo. E agora tá na moda a nossa cidade. Isso é maravilhoso. E a gente quer tocar sobre isso. Quais são os teus próximos planos pra carreira? Planos para carreira. Não sei, Rafa. Eu tô num loop de composição eterna, parece, sabe? Então, o próximo trabalho é sempre o melhor trabalho, a gente se empolga muito, isso é sempre legal. Eu tava até vendo uma banda que eu gosto, acabou de gravar um disco, eles falaram, eu acho que esse é o melhor trabalho que a gente já fez. Eu acho que é sobre... é isso, sabe? A gente tem que ficar sempre empolgado. E eu tô fazendo agora um álbum duplo. Aí eu vou fazer metade em inglês, metade em português. E aí eu tô fazendo... Tem outro projeto que é mais voltado para a cidade.
estou escrevendo um segundo livro do Urso Polar, que fiz o Urso Polar, astronauta. E aí, todas as... Agora, não sei, né? A gente fica com um senso de dever também, assim, de... Na verdade, não é nem dever. A gente vai querendo mostrar nossas raízes e vendo que isso é legal. Eu lembro quando eu estava viajando, morando fora, aí eu tinha essa guitarra, tá aqui, que é a Janine, a vermelha, Diamond, né? E essa guitarra tava lá, e aí eu conheci, fiz muito amigo, né? A gente gravou muito, e eles falavam, o legal da tua guitarra é que ela não é uma Gibson. Eu pegava, pô, eu queria ter uma Gibson, né? Muito caro. E aí, inclusive essa é meio que a temática da música do Supersonic, né? Que eu não quero uma Fender, eu quero ter uma Supersonic, Diamond e Gemini, que são guitarras da Janine. Até me perdi um pouco do que eu estava falando aqui. Mas aí, o que eu estava falando? Planos. Dos planos, né? Não sei, estou com 36 anos agora, eu vou para 40. Logo mais, eu sempre penso muito sobre o futuro, sobre morte, sobre essas coisas. Então, o disco duplo, né? O disco duplo, vou lançar esse disco duplo, inglês, português, e aí... É isso, ó, vai, meu Deus, eu falei demais, eu divaguei aqui. Pô, foi mal. Quer mandar algum recado, uma mensagem para alguém? Mensagem para alguém? Não sei, acho que não. Não quero. É isso, então. Obrigado. Ah, não, vou fazer sim. Tá gravando ainda? Um recado para ti, né? Tu começou a gravar aqui, lembro, com Noturna, né? E parabéns, porque, né, tu lançaste essa música nova, acabei de elogiar. Eu adoro isso. Isso é uma coisa que eu adoro, assim. Ver músicos que são mais novos que eu, vendo um pouco a trilhar de vocês. Não que seja muito diferença de idade, mas eu acho demais isso. Ver o teu crescimento. Parabéns. Obrigado. Tocar uma música nova, que é desse projeto aí, Mora Se Eu Não Vou Errar. Que eu falei sobre falar da cidade. O nome dessa é Líbero Luchardo. Meu bem, taxistas querem te beijar. Você tem algo especial. Eu não sei os caminhos que essa vida traz, mas eu sei que dói demais. Não tenta. Acho que os nossos diálogos dariam bom filmes pra passar no Líbero Luxado. Acho que os nossos diálogos dariam bons filmes pra passar no Líbero Luxado. Acho que os nossos diálogos dariam bons filmes pra passar no Líbero Luxado. Acho que os nossos diálogos dariam bons filmes pra passar no Líbero Luxado. Pô, eu queria que tu tocasse mais ela, pô. É legal. Logo mais.